Eu quero falar sobre a vida após a morte, logo após o falecimento, especialmente do servo do Senhor. Por fim, haverá a primeira ressurreição, haverá a manifestação de novo céu, nova terra, plenitude do reino de Deus. Mas antes da primeira ressurreição e logo após a morte, nossa morte, o que é que acontece? Um dos motivos pelos quais eu estou animado, ou me animei em falar, ainda que o assunto não seja muito agradável, é porque eu estou cansando de ver crente com medo de morrer. Eu preciso dizer que eu não quero que você morra, eu não tenho desejo que você morra, e falar sobre assunto não quer dizer que você vai morrer logo. Fique tranquilo. Eu quero que você viva bastante para a glória de Deus. Eu quero que você deseje viver bastante para a glória de Deus. A palavra do Senhor diz que nossos dias estão contados. Ele sabe quando nós vamos morrer. Eu não quero que você fique desejando morrer de jeito nenhum. Eu quero que você viva para a glória de Deus. Mas a hora que chegar, eu não quero você tremendo não, como se eu não soubesse o que a Bíblia diz. Tem gente que pensa que vai apanhar do São Pedro, do São João, do seu Tiago, chegando lá, ela vai levar uma surra, de tanto medo que tem de morrer, porque não sabe o que a Bíblia diz, não entende o assunto à luz das Escrituras. E quando nós entendermos o assunto à luz das Escrituras, devemos sim viver para a glória de Deus, porque nós sabemos o que acontecerá conosco, e nós deveremos temer um pouco mais a Deus nessa terra, porque a vida após a morte tem relação direta com as nossas escolhas e como eu vivo aqui na terra. Mas para você entender esse negócio direito à luz da Bíblia, por mais que seja um pouco difícil em princípio, porém a palavra do Senhor é bem clara no assunto. Quando Deus nos fez, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Deus nos fez seres bem complexos, mais do que nós pensamos ou entendemos sobre nós mesmos. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e Ele nos fez, se quisermos assim classificar, corpo, alma e espírito. Eu gosto de resumir esse negócio, vou explicar por quê. Inúmeras vezes na Bíblia a palavra alma e espírito são sinônimos. Então eu já vou resumir. Deus nos fez uma parte visível, corpo, e mais uma parte invisível, espírito. A gente só sabe existir nessa junção corpo mais espírito. A gente não tem muita ideia o que é esse negócio de viver só em espírito. Mas se você ler a Bíblia direito, a Bíblia fala de muitos seres que são em espírito, vivem em espírito, podem falar, agir, louvar e fazer uma série de coisas. Eu não gosto de falar o que eu vou falar agora, mas eu preciso falar. Por exemplo, os anjos caídos, os demônios, eles são claramente chamados nas Escrituras de espíritos imundos. Se você já expulsou muito demônio, você sabe quão vivo e real é um demônio sem corpo humano. Dependendo das práticas, invocações e situações que a pessoa fez, na hora de você expulsar demônio, o demônio querendo dar um medo em você e apavorar você, para você ficar com incredulidade, não usar de autoridade. Às vezes o endemoniado começa a flutuar no ar, você não sabe se você manda cair em nome de Jesus e cai para o chão. Tem uns que saem andando pela parede, e quem lidou já com demônios sabe o quanto é possível seres vivos, reais, com poder maligno, podem falar, pensar, agir e fazer tantas coisas sem corpo humano. Mas nós só existimos nessa junção, pelo menos por hora, corpo mais espírito, e a gente tem dificuldade de entender isso aí. Mas se você ler a Bíblia, dá para ter uma ideia, ainda que a gente tenha dificuldade. A Bíblia claramente chama os anjos de espíritos. Não precisa abrir, eu vou citar. Hebreus capítulo 1, verso 14. Eles são claramente chamados de espíritos. Espíritos ministradores a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Os anjos são claramente chamados espíritos. Eles também são espíritos. Os demônios, espíritos imundos. Os anjos não são imundos, mas são espíritos também.
Esse jeito de existir espírito, a gente só tem uma vaga ideia pela Bíblia, porque a gente só existe nessa junção corpo mais espírito. Mas o anjo, por exemplo, aparece para Abraão, materializa, almoça, janta, toma Coca-Cola, depois desaparece com o almoço e tudo, com a Coca-Cola e tudo, desapareceram. Anjo na Bíblia, quando eles materializaram para falar com Ló, depois aquelas pessoas eram muito estranhas, tentaram abusar sexualmente dos anjos que estavam na forma de homens, porque lá em Sodoma e Gomorra abusava de quem aparecesse pela frente. Então, eles não sabendo que era anjo, os anjos os cegaram. Tem um anjo na Bíblia que matou 180 mil soldados de Senaqueribe e muitas outras situações com anjos. A Bíblia diz que quando Jesus parou de orar e jejuar por 40 dias, os anjos estavam ao redor de Jesus e ministravam a ele. A gente não sabe esse jeito, como é que é esse negócio de existir em espírito como esses seres todos, mas a Bíblia deixa bem claro que é possível viver em espírito, pensar, falar, agir, fazer tarefas. E a Bíblia diz que Deus é espírito. Irmão, quando a gente passar para o lado lá depois da morte, é assim que nós vamos ser. Nós vamos estar em espírito. A palavra do Senhor diz que o nosso corpo vai se decompor. A palavra do Senhor diz, referindo-se ao nosso corpo, e o pó volte à terra como era, e o espírito volta para Deus. A palavra do Senhor diz, presta bem atenção aqui, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o juiz, Ele é o sustentador, Ele é o tudo. E quando nós morrermos, o nosso Criador recolhe para si todas as pessoas que agora estão em espírito. Não escapa um. O espírito volte para Deus que o deu. Não escapa um. Aqui e ali as pessoas falam em alma penada. Na alma penada, no imaginário popular, é alguém possivelmente, no geral, mais novo, que não deveria morrer, mas morreu, porque aconteceu alguma crueldade qualquer. Essa pessoa morreu fora da hora, segundo o imaginário popular, ficou aí sofrendo em sofrimento essa alma está rodando por ali, parece que correntes, carregando corrente, assombrando todo mundo, é a tal da alma penada. Eu preciso dizer para você que na Bíblia não tem alma penada. Todos os espíritos voltam para Deus. Todas as pessoas em espírito voltam para Deus. O que tem nessa terra, no mundo que jaz no maligno, tem sim muito demônio que são espíritos imundos. Tem também os anjos que acampam ao redor dos servos de Deus. Mas o que não tem na Bíblia é comunicação dos mortos com os vivos, não tem alma penada. Por mais que alguém pense que tenha, na Bíblia não tem. O Criador toma para si todas as pessoas. E agora eu vou começar a mostrar tudo o que eu andei falando pelas Escrituras. Pensa um pouquinho no Senhor Jesus. O Senhor Jesus sabia muito bem o que ia acontecer com ele. Ele falou várias vezes da sua morte, da sua ressurreição. Pensa um pouquinho nele. Ali na cruz ele falou com o Pai várias vezes. Agora sim eu vou pedir para você abrir a Bíblia e deixa marcado esse livro, que eu vou ler várias passagens desse livro. Jesus mesmo falou muitas coisas sobre a vida após a morte. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, essas foram as últimas palavras de Jesus. Lucas 23, verso 46. Ele muito bem sabia que ia morrer, ele muito bem sabia que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Nós sabemos que ele é o primeiro de entre os mortos.
nas Escrituras, ele teve ressurreição corpórea antes de todos os salvos que terão ressurreição corpórea na primeira ressurreição. Ele ressuscitou no terceiro dia de maneira corpórea, o seu corpo logo virou, segundo Paulo diz em 1 Coríntios 15, um corpo incorruptível e espiritual. A semelhança com os anjos era um tal de aparecer e desaparecer, materializar e sumir de novo. E no Mar da Galileia, o Senhor Jesus apareceu, se identificou com os apóstolos, diz que Pedro arrancou a roupa, mas tinha uma roupa por baixo, saiu nadando, chegou de cueca perto de Jesus, não tinha propriamente cueca, mas era mais ou menos assim, estava só com a roupa de baixo, e Jesus estava assando um peixe. E foi nesse contexto que Jesus ressurreto bateu um papo. Você me ama, pastorei as minhas ovelhas. E depois disso, que nem os anjos que visitaram Abraão, Jesus sumiu com o almoço e tudo, com o churrasco e tudo, levou a Coca-Cola, levou o peixe assado, sumiu com tudo. É um tal de aparecer e desaparecer, materializar e depois não é mais matéria. Ele é o primogênito de entre os mortos, mas presta bem atenção nas últimas palavras de Jesus, Lucas 23, verso 46. Lucas 23, aguarda nesse livro aí, eu vou ler várias passagens nesse livro. Lucas 23, 46, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e havendo dito isto, expirou. Até o Senhor Jesus sabia que, ao morrer fisicamente, ele continuava sendo Jesus em espírito. E também o seu espírito voltava para Deus. E a palavra do Senhor diz que ele continuou sendo Jesus em espírito, mesmo antes da ressurreição corpórea. E ele fez uma coisa que, sinceramente, ninguém sabe. A Bíblia diz que ele foi para uma determinada região e pregou para os espíritos em prisão dos dias de Noé, seja lá o que for isso. Não é que eu não sei as interpretações, mas é difícil a gente saber o que Jesus andou fazendo. Mas ele declarou, ele pregou, ele declarou a sua vitória para os espíritos em prisão. E alguns pensam que aqueles demônios acorrentados de Apocalipse, mas Pedro diz que eram espíritos dos dias de Noé, pessoas dos dias de Noé. Sinceramente, a gente não sabe direito o que é isso, mas esse não é o ponto importante nesse momento e nem o assunto. O assunto é que Jesus continuou vivo em espírito, podia pregar e declarar a sua vitória antes mesmo da ressurreição corpórea. Logo após a morte, Jesus era Jesus em espírito. Jesus estava vivo em espírito. Jesus pregou para os espíritos em prisão e estava na ativa antes da ressurreição do seu corpo mortal, que logo se tornou corpo espiritual. Você vai pensar assim, mas só com Jesus? Não. A Bíblia diz que todas as pessoas voltam para Deus em espírito. Deus coloca o salvo num lugar, o não salvo no outro lugar. Já já eu explico. Havia 2 ladrões na cruz morrendo com Jesus. Os 2 zombavam Jesus, se você prestar atenção na Bíblia. Num dado momento, um deles começou a perceber esse negócio de zombar de Jesus é meio fria. É melhor eu me arrepender e crer nele. Aí no mesmo capítulo, Lucas 23, verso 42... Então esse ladrão se arrependeu e recebeu Jesus, Lucas 23, 42, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, não só Jesus continuou sendo Jesus, existindo somente em espírito, e foi para esse paraíso, mas esse ex-ladrão da cruz continuou existindo como ex-ladrão da cruz, e ele foi em espírito lá para o paraíso, e lá é um lugar muito bom. Eu falo desse lugar daqui a pouco. Nesse momento eu só quero mostrar para você na Bíblia que logo após a morte, a pessoa existe em espírito.
É um outro jeito de existir, mas é real na Bíblia. A pessoa existe em espírito, não tem nenhum morto para Deus, todos estão vivos em espírito antes mesmo da ressurreição dos nossos corpos mortais. Como é que eu sei isso? Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20, Jesus vinha respondendo uma pergunta bem idiota, eu posso dizer, dos saduceus, que propuseram uma situação que parecia difícil. Os saduceus falaram: uma mulher casou com 7 irmãos, para resumir essa história, ficou viúva dos 7, e se vai ter ressurreição, de quem ela vai ser esposa lá na outra vida. Se você parar para pensar, essa pergunta não tem lógica, não é? O pó volta à terra como era, o corpo vai decompor, o espírito volta a Deus. Nós continuamos existindo em espírito, mas sem corpo. Toda a noção de homem, de mulher, acabou. Nós estamos em espírito. Sem corpo não dá para escovar os dentes, pentear o cabelo, lavar o rosto. Sem corpo não dá para ser marido e mulher e procriar filhos. Lucas capítulo 20, verso 34, é isso que Jesus falou para os saduceus. 20 e 34, Lucas. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas além, não é? Digamos assim, no mundo dos espíritos, sem corpo, não tem casamento. Veja o próximo verso, Jesus falando: mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento. Mas eles também não escovam os dentes, também não bebem água, eles não têm corpo. O corpo humano. Verso 36, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Aí o Senhor continuou falando no final do verso 37, referindo-se ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Veja bem o que o Senhor diz no verso 38. Ora, Deus não é Deus dos mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Depois que morremos fisicamente, o nosso espírito volta para o Criador, e nós somos a pessoa que somos em espírito antes mesmo da ressurreição corpórea. Jesus continuou sendo Jesus e pregou para os espíritos em prisão. O ex-ladrão da cruz continuou sendo o ex-ladrão da cruz. E agora Jesus diz, e não disse só uma vez, ele disse outra vez, ele disse que Abraão continua sendo Abraão, Isaac e Jacó continuam sendo Isaac e Jacó, só que agora eles estão em espírito, no paraíso, na presença de Deus. Eles não estão mortos, eles estão vivos, porque para Deus, que é espírito, todas as pessoas que continuam existindo espírito, para Ele está todo mundo vivo, não tem morto. Porque as pessoas continuam existindo em espírito, ainda que a gente tenha um pouco de dificuldade de entender essa situação e essa realidade. Aí nós temos uma outra passagem na Bíblia, essa aqui é difícil, irmão. Essa aqui é difícil. Mas presta bem atenção, ela fala muito desse assunto. Às vezes os crentes, realmente não conhecendo Deus, eles brincam um pouquinho com Deus e com as coisas de Deus, eles zombam um pouco sem realmente saber as coisas. Deus é muito sobrenatural. Sabe por que nós estamos vivos hoje? Só porque Ele é muito amoroso e misericordioso. A palavra do Senhor diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e por isso nós não somos consumidos. Mas as pessoas, não tendo muita ideia de Deus, pensam que pode falar qualquer coisa para Deus, pode propor qualquer coisa para Deus, mas porque Deus é Deus, Ele larga para lá, ele não faz o que a pessoa está fazendo, porque muitas vezes o que nós estamos pedindo é para Deus nos matar.
o Senhor lá no Monte Horebe disse assim: fala para o povo não se aproximar, não tocar no monte, eu vou manifestar a minha presença, a minha glória, fala para ninguém chegar perto, quem encostar no monte cai morto. Então os crentes ficam assim: Deus, vem com o peso da sua glória. Irmão, você quer sumir, você quer desaparecer? Nesse corpo carnal a gente não aguenta Deus, a sua presença e a sua glória. Deus não faz as coisas que a gente pensa que Ele deveria fazer, porque Ele sabe muito mais do que nós. E tem pessoas que às vezes somos daqueles irmãozinhos que vão no morro, o irmãozinho diz: ó, o mato acendeu, dá risada, mas se Deus manifestar a sua glória, não é só o mato que acende, não, o universo inteiro acende. Eu tenho um amigo que estava orando numa picape, e ele disse que num dado momento acendeu tudo, ficou tudo branco, a picape, tudo ao redor. E nós temos uma passagem na Bíblia que Jesus subiu no monte com Tiago, Pedro e João, e lá acendeu tudo. Lucas capítulo 9, e passagem difícil, que será que é isso? Lucas capítulo 9, verso 28. Lucas 9, 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, as suas vestes resplandeceram de brancura. Quando Jesus orava também ficou tudo branco, até a roupa dele estava brilhando. E ninguém sabe exatamente o que é essa transfiguração. Muitos pensam que foi mais ou menos como o anjo, ele desmaterializou, depois virou ser corpo humano de novo. É um negócio muito sobrenatural. Jesus, saía a luz dele, até a roupa dele brilhava. E se ele quisesse, ele fazia o morro inteiro brilhar. Porque quando Deus manifesta o seu poder e a sua glória, isso aí não é nada. Deus não manifesta muito, senão a gente vai ter que cair morto. Mas se Deus manifestar a sua presença, fica tudo branco mesmo e brilha tudo. Verso 30. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Que passagem difícil, não é? Jesus transfigurou. E quem é que apareceu lá? 2 pessoas que tinham morrido. A Bíblia deixa bem claro que os mortos não conversam com os vivos. Moisés e Elias apareceram. Eles conversaram com Jesus transfigurado, numa espécie de estado aí em glória, seja lá o que foi isso. Eles não conversaram com os apóstolos, com esses vivos que estão aqui em carne, mas eles estavam lá vivinhos da silva, depois da morte, antes da primeira ressurreição. Moisés continuava sendo Moisés, podia falar e conversar. Elias continuava sendo Elias, podia falar e conversar. Jesus continuou sendo Jesus antes da ressurreição corpórea e pregou para espíritos em prisão. O ex-ladrão da cruz continuou sendo quem ele é. E Jesus falou: Deus não é Deus de mortos, de vivos. Para ele todos vivem, todos estão vivos em espírito. Abraão, Isaque e Jacó. Numa outra ocasião, Jesus disse isso aqui também. Um certo centurião acreditou nele, mas de tal maneira que você nem imagina. Ele disse assim: esse homem crê em mim mais do que qualquer judeu. E nessa hora Jesus profetizou. Ele disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente. Muitos virão de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Serão salvos por Jesus, e na plenitude do reino de Deus,
assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. O que essa passagem nos diz sobre a vida após a morte? Abraão continua sendo Abraão, Jacó e Isaque continuam sendo Jacó e Isaque, Moisés continua sendo Moisés, Elias continua sendo Elias. Cada pessoa salva continua sendo a pessoa que é, e em princípio está no paraíso, na presença de Deus. Isso aí é muito bom. É muito bom e é totalmente indescritível. Para nós que estamos aqui na terra, só sabemos existir nessa junção corpo mais espírito. A gente sabe que pode existir só em espírito, que é o caso dos espíritos imundos, é o caso dos anjos, é o caso de Moisés e Elias, que estão lá existindo antes da primeira ressurreição dos corpos. Também Abraão, Isaque e Jacó, e na verdade muitas outras pessoas que mais para frente eu lerei uma passagem que está no livro de Apocalipse. Mas o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado em espírito. Agora eu vou te explicar o que é isso, tá? Mais ou menos como é que eu imagino esse arrebatamento de espírito. Agora não é muito bíblico não, eu que estou dando palpite aqui. Então aí você pode discordar, falar, ei pastor, está falando bobagem. Mas presta bem atenção como é que eu imagino arrebatamento de espírito. Às vezes a pessoa está no hospital, ela teve morte cerebral e a máquina fica mantendo o corpo dele ali, bombando o sangue, ele já morreu, morte cerebral, mas o corpo não entrou naquele estado de virar pó, porque a máquina não deixa. Eu imagino mais ou menos arrebatamento de espírito. De alguma forma Deus, no seu poder, mantém o corpo funcionando e pega o espírito da pessoa e leva lá para as regiões celestiais. O apóstolo Paulo foi levado para as regiões celestiais. Nas palavras dele, ele disse: eu não consigo saber se eu estava no corpo ou fora do corpo, mas eu fui para o terceiro céu. O apóstolo Paulo foi para esse lugar onde está Jesus e todos os salvos. O apóstolo Paulo, que viu Jesus na conversão, ele viu Jesus também nesse arrebatamento de espírito. Se tinha alguém que tinha uma ideia muito melhor do que nós sobre essa existência em espírito, e todos os salvos com Jesus, Vivinhos da Silva, como Moisés e Elias, antes da ressurreição dos seus corpos mortais, que se tornarão corpos incorruptíveis e espirituais, como é muito bem descrito em 1 Coríntios 15. O apóstolo Paulo foi lá. Depois que o apóstolo Paulo foi lá, ele ficou diferente. A minha proposta para você é essa. Eu quero que você queira viver para a glória de Deus. Eu não estou pregando isso para você querer morrer. Eu estou pregando para você saber que você não precisa ter medo de morrer. Jesus disse que nele nós temos a vida eterna. Quando a hora chegar, não precisa ter medo. E a hora que estiver lá em espírito com Deus, na presença de Deus, no paraíso, isso é uma coisa muito boa. Ninguém vai apanhar do São Pedro, do seu João, ninguém vai apanhar. É uma coisa muito boa. Não precisa querer morrer, tem que querer viver para a glória de Deus. Mas quando a hora chegar, não tenha medo. Eu vi um missionário coreano que ele ia ser executado lá no Iraque, na Segunda Guerra do Iraque. Está o filmezinho dele no YouTube. Mas ele fez um drama, gente, eu não gostei não. Os muçulmanos iam cortar a veia jugular dele. Quando corta a veia jugular, não dura 60 segundos, não dura 1 minuto. Em menos de 1 minuto a pessoa está morta. Mas esse coreano fez um escândalo para morrer. Parece que não sabe para onde ia. Mas os 21 cristãos coptas do Egito, quando foram executados na Líbia, davam glória a Deus, porque eles sabem que em Jesus tem vida eterna e para onde eles estavam indo. Você lembra de como Estevão morreu em Atos 7, vendo o Senhor na sua glória? Não estava com medo de nada, já estava vendo a realidade espiritual e não tinha medo de nada.
Só que tem crente que parece que não conhece o Senhor e a sua palavra, mas tem um medo de morrer. Não é para querer morrer, é para querer viver. Gente, irmãos, o apóstolo Paulo, ele que foi lá, ele não ia gostar do meu conselho, sabe? Porque ele falou assim: agora eu não sei o que eu vou escolher. Filipenses capítulo 1, agora eu não sei. Filipenses capítulo 1, ele disse assim: se eu viver, o viver é Cristo. Eu vivo totalmente consagrado para Ele, para a glória dEle. E se eu vivo para Cristo, e não é por nada não. Eu sou o apóstolo Paulo, eu dou muito fruto, isso é muito bom. Mas se eu morrer é lucro. Se eu morrer, na verdade, é muito melhor. Se eu morrer, eu vou para Cristo. Se eu morrer, eu que fui lá no terceiro céu, eu posso dizer que é incomparavelmente melhor. Não se compara com nada. É muito melhor. Paulo chegou até a dizer: eu tenho desejo de partir. Mas foi o que eu não disse para você. Eu falei: tenho desejo de ficar, tenho desejo de viver, tenho desejo de viver para a glória de Deus. Mas Paulo ia discordar de mim. Não, mas eu tenho desejo de partir. Eu estive lá, é muito bom estar com Cristo. É incomparavelmente melhor, não tem comparação. Filipenses, capítulo 1, verso 21. Paulo está falando do que ele sabe. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei mais o que eu escolho. Eu não sei se eu escolho viver, que para mim é Cristo e dá fruto, ou se morrer é lucro. Eu não sei o que é que eu escolho. Verso 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. É incomparavelmente melhor estar com Cristo. Não compara com nada aqui nessa terra. Imagino que para um corintiano fanático, se o Corinthians ganhar de novo a Taça Libertadores, não, o rapaz vai para o céu, né? De tanta alegria, não é? Quando o time da gente ganha Taça Libertadores, depois se ganhar lá do Chelsea, que nem o Corinthians ganhou, aí os corintianos subiram para o céu de alegria, né? Gente, isso aí, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Quem um dia foi envolto de maneira mais sobrenatural pela presença de Deus, sabe o que eu estou falando. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Não tem nada nessa terra que substitua. Temos que querer viver para a glória de Deus. Mas quando chegar a hora, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. É indescritível. É um lugar bom. É um lugar de consolo. É um lugar de presença de Deus. E ainda terá a ressurreição dos corpos mortais, ainda haverá a manifestação do novo céu e nova terra, ainda haverá a nova Jerusalém, mas isso é depois da primeira ressurreição dos salvos. Mas estar com Cristo no paraíso é muito bom. Veja bem o que Paulo disse: tendo o desejo de partir. Só quem foi para o terceiro céu que tem esse desejo. Ninguém quer partir, né? E não é para querer, é para querer viver para a glória de Deus. Mas quando a hora chegar, e a hora chega para todo mundo, é importante conhecer o Senhor e viver para a glória do Senhor sem nenhum medo. O Senhor Jesus falou muitas coisas sobre a vida após a morte. E uma das coisas que o Senhor diz, ele contou uma certa história de duas pessoas que morreram. Um ele chamou de rico, não porque era rico, que ele foi para o outro lugar, que eu falo dele daqui a pouco. Um ele chamou de rico, que por não ser temente a Deus, foi parar para esse lugar muito ruim, chamado inferno. Mas não é porque ele era rico, tá? Tem muito rico na palavra de Deus, servo de Deus. E esse pobre chamado Lázaro foi parar no paraíso. Mas não é porque ele era pobre, né? Eu não gosto desse tipo de programa que eu vou citar aqui, mas se você já viu um pouquinho de Datena, você sabe que pobre pode ser capaz de abusar de filhos, matar os outros, por aí afora. Então não é porque é pobre que está salvo, não é que é por rico que vai para o inferno, digamos assim, não é? Mas esse rico, por acaso, não temia Deus.
E esse pobre, por acaso, temia Deus. Lucas 16. Os dois morreram. Lucas 16, verso 22. Lucas 16, verso 22. Aconteceu morrer o mendigo, não porque era pobre, porque era servo de Deus, e ser levado, Lucas 16, 22, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, o paraíso. Morreu também o rico e foi sepultado. Foi parar no inferno, segundo o ensino de Jesus. Esse inferno é o outro lugar. Lembra que quando as pessoas morrem, o espírito volta a Deus. Não escapa um, não tem alma penada. Os salvos vão para o paraíso, que é incomparavelmente melhor. Os não salvos vão para esse mundo desconhecido dos espíritos, que é descrito como lugar muito ruim de tormento. Jesus disse: se o seu olho te faz pecar, é melhor arrancar o olho do que ir para o inferno. Isso não é literal, era um jeito de dizer que estar separado eternamente de Deus é muito ruim. Porque nós fomos criados no Brasil, a gente tem noção de céu, inferno, Deus, juízo, salvação, e a linguagem figurada fala de fogo no inferno. A gente quase que já imagina um negócio pegando fogo aqui na nossa cabeça, mas os estudiosos entendem que o fogo do inferno não é necessariamente literal. Não é que a pessoa morreu, aí Deus fala: agora você vai ver, vou pegar o maçarico aqui. Não, Deus não é assim. Esse fogo do inferno refere-se a um tormento, a consciência que a pessoa tem espírito, que ele está separado de Deus. E essa passagem que eu só vou mencionar de agora em diante, diz que este homem rico pediu para Lázaro sair do paraíso e dar uma forcinha para ele ali no inferno, e o pai Abraão falou: isso não vai dar. Quem vai para o paraíso, fica no paraíso. Quem fica nesse lugar, desse mundo desconhecido dos espíritos, sem Deus, atormentados pela consciência que não tem Deus e não terão, ele não pode ir para cá. Quem está no paraíso não vai no inferno, quem está no inferno não vai para o paraíso, e também Lázaro não pode voltar para a terra para pregar, nem espírito de morto volta, nem anjo pode pregar. Quem prega é a igreja de Jesus na plenitude do Espírito Santo. E o pai Abraão falou para esse homem rico, ele tem o testemunho das Escrituras, ele tem o testemunho histórico das Escrituras, ele tem Moisés, ele tem os profetas. Se ele não ouvir as Escrituras, ele não vai ouvir ninguém, nem mesmo Lázaro. Essa passagem também fala de pessoas que, estando mortas, continuaram sendo quem eram. Lázaro era Lázaro, o rico era o rico. Quem foi para o paraíso foi sendo a pessoa que está com Deus, no consolo de Deus. Quem não morreu no Senhor está no lugar de tormento, que a Bíblia diz que é inferno. Mas eles continuam sendo as pessoas que são. Moisés é Moisés, Elias é Elias, e assim por diante. E eu vou ler mais duas passagens. Agora eu vou pedir para você abrir Apocalipse, capítulo 6. Vou ler 3 versos. João está vendo a abertura dos selos. Apocalipse, capítulo 6. Vou esperar você abrir. Estou até terminando, tá, irmão? Terminando mais uns 10, 15 minutos. Apocalipse 6, verso 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas. Lembra que eu disse que alma e espírito são sinônimos? Então ele viu as pessoas em espírito depois de mortos. Debaixo do altar as almas, ou as pessoas em espírito, daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. O que eles faziam em espírito antes da ressurreição dos mortos, da primeira ressurreição? Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O que eles estão fazendo lá? Vivinhos da Silva. Então, que nem o salmista brigando com Deus. Ô Senhor, mas vai demorar? Vai demorar? Tanto tempo passou, tanta gente morrendo, o Senhor vai continuar?
O Senhor que é soberano, o Senhor que é verdadeiro. Quando que o Senhor vai? Quando o Senhor vai fazer juízo? É isso que eles estão fazendo. E o verso 11 diz: então a cada um deles foi dado uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos que ainda iam ser mortos, como igualmente eles foram. A palavra do Senhor é maravilhosa. Deus sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça, os nossos dias estão contados, e Ele já sabe quantas pessoas vão morrer por Jesus. As pessoas que estão em espírito e foram mortas por causa da palavra, estão lá clamando: até quando, soberano Senhor, o Senhor não vai vingar? Até quando o teu reino não vai chegar na plenitude? Até quando vai chegando mais gente aqui que morreu por Jesus? Até quando? Aguenta a mão aí, ó. Vai completar um número, eu estou sabendo. Mas essa passagem mostra também as pessoas logo após a morte. Segundo a Bíblia, todas as pessoas estão vivas. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Eles estão vivos em espírito, de um jeito que nesse momento a gente não entende direito, porque nós existimos na junção corpo mais espírito, mas anjo vive só como em espírito, demônio vive só em espírito. Deus é espírito, vive só em espírito. Quem está em espírito, do lado de Deus, parece que está bem. Nunca compra um remédio de tarja preta, nunca vai no psicólogo, no psiquiatra. Eles parecem que estão muito bem, e eles estão vivos, esperando a ressurreição dos seus corpos mortais, e esses corpos são incorruptíveis, espirituais. Eles continuarão sendo por toda a eternidade seres espirituais. Naquela passagem de Lucas 20, Jesus disse: eles não vão casar, vão ser como anjos, não podem mais morrer, são filhos de Deus, filhos da ressurreição. E seja lá como for, que nessa terra a gente sabe por revelação, mas a gente não sabe nos mínimos detalhes. É muito bom, é incomparavelmente melhor. Agora eu vou sair um pouco da Bíblia, tá bom? Eu não gosto, mas eu vou sair. Estou mostrando para você a vida após a morte em espírito, ou no paraíso, ou nesse lugar de sofrimento, mas vivos. Deus não é Deus de mortos, mas vivos, à luz das Escrituras. A gente não deve ensinar por experiências, mas experiências também acontecem, e eu quero falar. Nos anos 90, tinha uma aluna no seminário chamada, me deu branco, esposa do Alan, Araceli. A Araceli casou, tinha filhos pequenos, e ela teve um câncer assim devastador. Ela foi hospitalizada, e ela estava já entubada, e ela morreu. E ela viu que o espírito dela saiu do corpo, e ela estava na altura assim do teto. Ela viu o corpo dela, foi tudo muito rápido. Ela viu que estava subindo, ainda em espírito ela era Araceli, ainda em espírito ela pensava, ainda em espírito ela estava resmungando: eu estou morrendo, mas não posso morrer não, eu tenho filho pequeno. E ela já estava no teto assim, vendo o corpo dela lá. E o marido, quando viu que a máquina parou lá de bater o coração, ele na mesma hora apavorou, levantou, pôs as mãos em cima dela e começou a orar. Então ela via o marido orando, mas não ouvia. Ela já estava no teto falando: eu não posso morrer, eu tenho filho pequeno. E o marido orou pela Araceli. Quando ela percebeu, ela estava de volta no corpo. Ela foi totalmente curada, milagrosamente curada. Ela está lá em Maringá, é uma esposa do pastor Alan. Os dois são uma bênção. As pessoas existem em espírito. Eu vou pedir para você falar com o japonês, tá? Fala com o japonês pessoalmente, para você não falar que eu estou inventando. E não é que o japonês, o pastor Timóteo, me pega no fim do culto hoje de manhã, que quem é pregar não pode pregar. Eu preguei esse mesmo estudo hoje de manhã, segunda vez. Tá? E até eu achei que eu não ia conseguir pregar, porque depois que a adrenalina jorra assim, eu falei: ixi, acho que vou estar desanimado à noite, que vou estar meio cansado, mas graças a Deus, Deus está dando graça.
É que o japonês me procurou, fala com o pastor Timóteo. O pastor Timóteo falou: ô pastor Silas, eu já morri. Falei: vou sair correndo aqui, né? Assombração. Falei: o que é, Timóteo? Não, pastor, o senhor sabe que eu sou envolvido aí com futebol, tá? Um dia, num túnel de campo de futebol, eu caí, bati a cabeça, eu parei de respirar, e o povo ao redor que começaram a orar, mas eu parei de respirar. Eu penso que eu morri. Falei: por que, Timóteo? Porque eu continuei existindo, ao meu redor só tinha anjo e Jesus. Falei: então você morreu. Você já viu Jesus, já viu os anjos, você morreu mesmo. Mas você fala com o japonês. O japonês também teve essa... Muitos têm. Eu podia contar centenas e centenas de histórias. Mas é ruim porque a gente precisa ensinar pela Bíblia, não é? Eu estou terminando e essa é a pergunta que eu faço agora, sabe? Você quer ser feliz? Nós estamos nos dias que desenvolveu-se o conceito que a felicidade justifica tudo, né? O pessoal diz: o que importa é que eu estou feliz. E traficante de drogas está destruindo um monte de gente, mas ele está ganhando dinheiro, ele fala: o que importa é que eu sou feliz. Às vezes ele está lá traindo a esposa ou vice-versa, e a esposa está muito triste pela infidelidade e pela traição, e ele diz assim: não, importa é que eu estou feliz. A felicidade agora justifica tudo. Mas você quer ser feliz mesmo? Esse é o último verso, Apocalipse 14, verso 13. Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu, Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados. Bem-aventurado significa felizes. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Isso aqui é ser feliz. Paulo diz: se eu vivo, eu viver é Cristo, e eu produzo muito. Mas se eu morrer é lucro. Eu vou estar com Cristo, é incomparavelmente melhor. E Paulo, que teve arrebatamento de espírito, conseguia até dizer: eu tendo o desejo de partir, que eu não tenho, tá? E nem quero que você tenha, mas ele tinha. Tendo o desejo de partir, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Agora Apocalipse diz que é feliz aquele que anda com Deus, tem Deus e morre no Senhor. Quando morre no Senhor, está com Deus. Numa situação que a gente só consegue ter uma ideia pelos textos bíblicos, porque a gente não sabe o que é existir em espírito. A gente não sabe o que é sentir mais a presença de Deus, porque está em espírito e agora não tem a limitação de corpo. E a gente não sabe o que é estar nesse paraíso, a gente só sabe que é uma coisa muito boa. Mas uma coisa que ele diz aqui: as suas obras o acompanham. Eu quero que você preste atenção aqui. O que acontece conosco logo após a morte está na relação direta do que eu decido aqui. Eu decido que eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele disse: aquele que crê em mim não morre mais, ainda que morra viverá. Eu dou vida eterna para ele, eu morri para ele. Eu sou o Senhor e o Salvador. Se a pessoa toma a decisão de servir Jesus, ele não morre mais. Lá em Lucas 20, Jesus falou: não pode mais morrer, é filho de Deus, é filho da ressurreição, será como anjo. Terá eternidade com Deus, será outro tipo de existência, mas eternidade com Deus, isso é muito bom, é maravilhoso. Seja lá o que for o outro lugar, com chama ou sem chama, a Bíblia diz que é lugar de tormento e de sofrimento, e ainda haverá a ressurreição desses que não são salvos. Para eles, a morte, o inferno serem lançados no lago de fogo. Eu não quero nem imaginar o que é isso, mas a Bíblia diz que é coisa muito ruim. Mas quem vai passar a eternidade com Deus é coisa muito boa. E esse verso diz: e as suas obras o acompanham. Presta bem atenção aqui. A gente fala: não vou levar nada dessa terra. E vai com calma, hein? Vai com calma. Você não vai levar seu carro. No mundo espiritual, sua casa, seu carro não tem valor.
Você vai levar todas as respostas de oração. Você vai levar tudo que Deus fizer pela sua vida na plenitude do Espírito Santo de Deus. Você não vai levar 1000 carros, mas você pode levar 1000 pessoas. Você pode evangelizar, as pessoas podem ter um encontro real e pessoal com Jesus, e aqueles que forem salvos, porque o Espírito Santo te ungiu, você vai levar com você. As suas obras o acompanham, todos os casamentos restaurados, todas as orações respondidas, todas as pessoas evangelizadas que se converteram, o seu testemunho que impactou as pessoas, o copo d'água para um pequenino. Jesus disse que não fica sem galardão. Jesus disse: se você receber o profeta como profeta, você ganha o galardão de profeta. As nossas obras nos acompanham. Tudo que fizermos na plenitude do Espírito Santo. De repente, os anos passam rapidamente, a pessoa morre, só viveu para si. O que levou lá? Carteira vazia, né? Chegou lá duro, né? O que você tem? Nada. Eu só vivia para mim, mas eu recebi Jesus, eu estou salvo. Mas a gente pode chegar lá com muita alegria das pessoas que Deus impactou através de nossas vidas e ministério. E por fim, a Bíblia diz que vai ter galardão. Vou falar isso quase que brincando, mas quando eu chegar no céu eu vou levar uma bronca de Deus. Não entendo galardão, porque eu não entendo, eu até brinco um pouco, né? Mas eu chegar lá vou levar uma bronca. O Senhor, a gente fala que tem uma coroa, não é? Eu não sei qual que eu vou fazer com a coroa lá no mundo dos espíritos. Essa realidade espiritual, eu não vou pagar aluguel, não vou pagar água, não vou pagar luz. Eu não vou ter doença, corpo incorruptível, espiritual. Eu não vou ser pecador orgulhoso que tem que competir com os outros. Eu não vou poder falar para você: a minha coroa é maior, a sua é menor, porque eu não vou ter esse pecado. Acho que eu vou pegar minha coroa, fica para você, ou então pegar minha coroa. Senhor, eu não estaria aqui sem o Senhor, fica para o Senhor. Seja lá o que for o galardão, Jesus disse que tem galardão. A gente não consegue imaginar isso aqui agora, porque é um mundo tão diferente, uma realidade tão diferente. Eu gostaria de terminar em oração.